nessa manhã uma lição um tanto quanto que mexe com o nosso psicológico, algo que fala muito com a igreja, com o povo de Deus. E aí nesta manhã nós vamos aprender sobre não matarás, preservar a vida, algo que Deus deu, algo que Deus colocou. Pode passar, Lucas. Textual, como já lemos: de palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Verdade prática: o direito à vida é um bem pessoal inalienável. Sua preservação e proteção devem ser parte da responsabilidade do homem cristão. Então, uma das nossas responsabilidades é manter a vida, é dar a vida e nunca querer tirá-la. Então, a maior responsabilidade de um cristão, uma das maiores, é dar o direito à vida, e é um bem que ninguém pode trocar. Eu não posso trocar esse bem, é a vida, e a vida é algo que Deus nos deu. Próximo. Os irmãos sabem qual é o menor versículo da Bíblia Sagrada? Qual é? Não é. Não é. Vamos abrir lá em Lucas 20:30. É por uma letra que não é. Lucas 20:30. E o segundo, né? Como já está escrito lá no cantinho. Daí na revista atualizada, lá em Jó, capítulo 3, versículo 2, está escrito assim: disse Jó. Alguém tem essa Bíblia? Tem aí, Lucas, a revista atualizada? Você vai ver lá, está escrito assim: disse Jó. Na minha tradução aqui está escrito: e outra vez disse Jó, uma coisa assim. Daí já não é o menor versículo. Tem alguém aí? Jó, capítulo de número 3, versículo 2, na revista atualizada. Como está na tua, Alessandro? Disse Jó. E disse Jó? Então, viu? A tua então é a revista atualizada. Na revista atualizada, o menor versículo da Bíblia é Jó, capítulo 3, versículo 2. E sempre a gente comentava, né, que Jesus chorou era o menor versículo. Porém, a gente vai ver, o não matarás também é um versículo bem pequeno. Êxodo capítulo 20, a gente vai ver que é um versículo bem pequeno, 13, mas tem 10 palavras, e o segundo tem 9. Então, por 10 letras, perdão. Por uma letra, ele é o menor versículo da Bíblia. E Jesus chorou também tem 11 letras. Então são coisas pequenas que a gente aprende aí, vê que o menor versículo da Bíblia na Almeida Revista e Corrigida é Lucas 20:30, e na revista atualizada é Jó capítulo 3 versículo 2. Só algo para a gente aprender. A tua vida está em suas mãos, a do teu próximo também. O que lembra isso aqui, irmãos? Eletrocardiograma, não é? Que a pessoa está lá. O que lembra isso na vida do cristão? Altos e baixos. E a partir do momento, irmão, que a nossa vida parar com os altos e baixos, pode ter certeza que nós morremos. Quando essa linha, quando esse gráfico começa a ficar reto, a morte está chegando. Então, glorifique a Deus que nós estamos vivos. Por isso que nós passamos pelos montes, por isso que nós vamos nos vales, por isso que nós passamos pelos momentos de bonança, por isso que nós passamos pelos momentos de provação. É o momento da nossa vida. Enquanto tiver os altos e baixos da nossa vida,
nós estaremos vivos diante do Senhor. Amém? Enquanto nós tivermos os altos e baixos na nossa vida, nós teremos vida diante do Senhor. E lembre, a tua vida está em suas mãos, a do teu próximo também. E aí nós começamos a aprender, pode passar, Lucas, algo muito interessante. O que é violência para nós? Como que dava para se definir violência? Leonim? Ferindo o outro. Boa. Com o que? Palavras. Ação. Armas. Então, essa violência pode ser através de palavras. Próximo, Lucas. Pode ou não pode? Mais uma, Lucas. Aí. Palavras podem matar uma alma. Não vai matar o corpo físico, mas vai matar uma alma. Quantas pessoas que já se desviaram por causa de palavras? Quantas pessoas que não permanecem por causa de palavras? Palavras essas erradas, palavras essas lançadas no momento errado. E nós precisamos aprender nessa manhã que as palavras podem matar. E a violência não é só aquele que está com um punhal na mão, um revólver na mão, um cacetete na mão. Não. Tem coisas que doem muito mais do que uma arma. Amém? Do que um soco na cara, um tapa na cara. Muitas pessoas dizem que um soco, você leva ele, daqui a pouco passa a dor e já era. Mas uma palavra lançada, ela fere o coração. E aí essa é uma grande violência contra a vida do homem. Então aprendemos isso nessa manhã, que as palavras podem até matar uma alma, e nós precisamos gerar vida, e Jesus veio para dar vida, e a vida com abundância. Volta lá. O que é isso aqui? Uma cadeira elétrica. Você é contra ou a favor? Contra. Quem é a favor? Quem é contra? Todo mundo é contra a cadeira elétrica? Vamos, podem falar, um de cada vez. Contra, Meluína, ou a favor? Pena de morte. Depende da situação. Tem mais alguém que pensa parecido? Para nós como cristãos a gente tem que ser contra, né? Mas pelo que a gente vê, as coisas do jeito que estão, dá vontade de mudar tudo. Pelo cristianismo é contra. Nós somos contra porque cada vida, embora a pessoa tenha cometido algo, ela tem uma alma que pode dar conta diante de Deus. E a justiça não somos nós. Coloca o vídeo agora, Lucas, por favor. E aí é algo muito interessante. Você que não gosta de ver sangue, você fecha os seus olhos. Só que isso é muito interessante, porque nós vamos aprender e ver uma imagem aqui. Ela é forte, porém é acerca dos cristãos. Aqueles homens que estão dando a sua vida por amor à palavra de Deus. E pessoas estão matando, porque eles não querem negar a Jesus. Vai, Lucas. Se não quiser ver, não veja. Pode pegar. Não causa um espanto? Sim ou não? O que dá vontade de fazer com o cara que fez aquilo? Mesma coisa. Ou colocar numa cadeira e fazer ele torrar. Porque nós pensamos que aquele rapaz que foi decapitado é nosso parente. Certo ou errado? Vamos pensar, ele é nosso irmão. Em Cristo ele é nosso irmão. O rapaz que foi decapitado, em Cristo Jesus ele é nosso irmão. Aquele que matou ele, que cortou o pescoço dele, dá vontade de matar. Não dá? Mas se o cara que cortou a cabeça dele fosse nosso parente,
o conceito não ia mudar? Sim ou não? Hein, Macarno? Opa, cortaram a cabeça do meu irmão, vamos matar o cara. Ah não, o que cortou é meu irmão. Então esse não dá para matar. Ponto de vista? O que o senhor acha, irmão Sebastião? Tem que ser julgado do mesmo jeito. Mas no falar a gente fala assim. Mas e na hora da justiça? Será que não são duas medidas? Uma maior do que a outra? Será que aquele cara lá tem que morrer? Ele fez isso, aquilo, aquele outro. Mas sabe que daqui a um dia o mesmo problema pode estar na minha família. E daí? Né? E aí como que eu vou reagir quando aquele rapaz, o pedófilo lá, deu vontade de matar? Mas daqui a pouco eu descobri que na minha família tem um pedófilo. E daí? A misericórdia, vou orar por ele, Deus vai fazer a obra na vida dele, Deus vai transformar ele. Não é dessa forma? Então nós precisamos pensar, como a irmã Heloína falou, como o irmão Alessandro falou, pelo cristianismo nós sempre vamos ter que olhar para a alma. Indiferente, nós vamos ter que olhar para a alma. Você vai ter coragem de ver, saber que um rapaz foi lá e matou 10 pessoas, e aí vem Jesus e fala para você, vai lá pregar para ele. Mas Senhor, ele fez isso. Mas Senhor, ele fez aquilo. E aí? Essa alma também tem direito à salvação. Se você for ver a história do povo a qual Jonas teve que pregar, os ninivitas, eles faziam isso aí, pegavam as cabeças e cada um levava a cabeça na mão. E na entrada da cidade de Nínive, eles faziam pirâmides de crânio. Eles pegavam a pessoa ainda viva, furavam uma barrigada, colocavam alimento para animais, para os animais comerem. E a pessoa toda amarrada sendo torturada. E agora? Furavam os olhos, faziam um aborto espontâneo, as mulheres vivas. Eles faziam barbáries, faziam coisas terríveis. Eles faziam coisas que até Deus duvidava, como dizemos por aí. E o que Deus fez? Jonas, o que, Senhor? Levanta-te e desce e vai a Nínive. Jonas foi ou não foi? Foi ou não foi? Por quê? Por que Jonas não foi pregar? Medo? Quem acha que é medo? Vamos abrir em Jonas capítulo 3, versículo 2. Jonas capítulo 3 e versículo de número 2. Quem achou pode dizer amém. Perdão, é 4:2. Jonas capítulo de número 4 e versículo de número 2. Por que Jonas não foi pregar em Nínive? Você chegou agora, Tiago. Por que Jonas não foi pregar em Nínive? Medo? Não foi medo. Deus veio e fala com Jonas. E Jonas, o Senhor fala, Jonas, vai lá e prega em Nínive. Eu não vou não. Para onde ele foi? Para Tarsis. Ele foge. Deus vem, usa uma baleia, um tubarão, mas segundo os historiadores é um cachorro do mar, que tem uma mandíbula bem grande, que ele poderia passar sem mastigar, por isso que ele foi preservado em vida. O Senhor permite que ele seja lançado aonde? O bicho vem, pega ele, ele é lançado aonde?
não é Nínive. O Senhor nos volta no ponto de partida para nós fazermos o nosso caminho todo de volta. Ele não foi lançado em Nínive. Por quê? Porque em Nínive não tinha praia. Nínive não era uma região litorânea. Então ele volta para onde ele estava, e para Jope. Ele volta para Jope e daí ele tem que ir para lá. Ele vai e prega. Ele prega para 120 mil pessoas. E sabe o que acontece? Todos se convertem. E aí ele fala: por isso que eu não queria vir. Mostra o vídeo de novo para quem chegou agora. Quem gosta de ver sangue aí, fecha os olhos. Quem não gosta? E aí você vai perceber algo, irmão, que nós muitas das vezes fazemos assim, ó, 2 pesos e 2 medidas. Se for meu parente, não mata. Se não for o meu parente, manda matar. Se for da minha casa, não, misericórdia, Deus vai fazer a obra na vida dele. Não, opa, não é meu parente, pode matar. Mas sabe, quem não gosta de ver sangue pode fechar os olhos. Fica intercedendo aí. Esse aqui é um cristão que não quis negar o nome do Senhor. E o Estado Islâmico está fazendo isso com cristãos. Até onde vai a nossa fé? Até que ponto vai a nossa fé diante do nosso Senhor? Se alguém falar alguma coisa, a gente às vezes já quer desviar. E esses homens que poderiam falar: não, eu vou aceitar aí o propósito de vocês e vou negar Jesus, eu não sou mais cristão. Eu era cristão, eu não sou mais. E a morte? E agora? O que fazer com esse rapaz que matou? A favor de pena de morte, sim ou não? Sim ou não? Sim, Lorene? Nós precisamos entender que cada um tem uma alma para prestar contas diante de Deus. Deus, Ele olha para o homem pecador. Interessante é que para Deus não tem pecadinho e não tem pecadão. O rapaz abusou de tantas mulheres, e um que mentiu, qual a diferença? Oi? Nenhuma. Viu como a gente faz? Pecado é pecado. Não existe diferença entre pecadinho e pecadão. E a gente quer colocar: não, esse aqui tem que morrer, não, esse aqui dessa forma. Mas como disse o Alessandro, nós pelo lado cristão, nós temos que olhar para a alma. Mas que tem horas que dá vontade de fazer, agir com as nossas próprias mãos, dá sim. Já que Pedro e Judas têm tantos pecados, foi perdoado. Judas, sabe como que ele agiu? Com remorso. Pedro agiu com arrependimento. Sempre quando tiver um arrependimento no meu coração, Deus vai me transformar. Quando houver um remorso, aquela angústia, mas não há o arrependimento, não traz para fora aquelas palavras, vai acontecer o que aconteceu com Judas. Amém? Próximo lá, Lucas. Próximo. Introdução. 6º mandamento. Morte, cessação completa da vida. Cessação completa da vida. Tem quantos tipos de morte? Tem 3 tipos. Quem vai falar primeiro o tipo de morte? Morte física, espiritual, e a terceira agora? Não, física, espiritual e... não. Pro resto da vida. Eterna. Física, espiritual. A espiritual eu posso estar de pé, mas eu posso estar morto. Eu posso continuar de pé, dando risada, pregando, cantando, louvando, mas estar... aí é um perigo. Porque o homem é acostumado a julgar pela aparência, e o homem vai dizer: está vivo.
é uma bênção, é um servo, é um vaso, Deus olha de cima e fala: está morto. Esse é um grande perigo, porque mesmo de pé você pode estar morto, mesmo dando risada, chorando, cantando, pregando, louvando, você pode estar morto. Eu posso estar morto. A morte física tombou, parou de bater o coração, morreu. Morte física. E a morte eterna? E a morte eterna? Aquela morte que lá na última hora, depois que acontecer todos os fatos escatológicos, Jesus vinha falar: fogo ardente. E aí vai ser pro resto da vida pranto e ranger de dente. Imagina um lugar onde não há acesso da dor, onde ela não termina. Comece uma dor no pé, uma dor no dente, e que você fala: daqui a pouco passa, e aí nunca passa. E você começa a chorar, quando você vai perdendo as suas forças, você tem que chorar de novo, porque a dor é intensa. Precisamos ir para o inferno, para o céu. Precisamos buscar o inferno ou o céu. Interessante que pelo céu a Bíblia vai dizer que é tomado pelo esforço. E para o inferno não precisa fazer mais nada para ir para lá. Para o céu eu tenho que batalhar. O inferno já está garantido. Amém? Para o céu eu preciso correr atrás. Para o inferno é só cruzar os braços e esperar. Então tem 3 tipos de morte: morte física, morte eterna e morte espiritual. E a Bíblia vai nos dizer que cabe ao homem morrer quantas vezes? Quantas vezes? Uma vez só. Mas é a morte física, amém? Entendemos bem. Mas o irmão falou que tem 3 mortes e diz que o homem só vai morrer uma vez. É a morte física. Então a morte física, esse homem vai ter direito a morrer uma vez só. Então pode dizer: aquela pessoa ali era minha mãe na geração passada. Aquele homem lá era meu amigo na geração passada. Já ouviram essas palavras ou não? Espiritismo. Aquela pessoa tal, por causa disso, daquele outro. Não existe isso. Cabe ao homem morrer uma vez só. E quando o homem vai para o purgatório, o que acontece? O que acontece com o homem quando vai para o purgatório? Oi? Fica o quê? Esperando a família fazer o pagamento. Amém? Então não existe purgatório. O que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer aqui. E qual que é o tempo? Vamos lá para Tiago. Falibilidade dos projetos humanos. Capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13 de Tiago. E agora, vós que dizeis: hoje sou amanhã, iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, e encontraremos e ganharemos. Versículo 14 também. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida é um vapor que parece por um pouco e depois desvanece. Amém? É como um vapor que aparece e logo se desvanece. Essa é a vida. Por isso que nós precisamos aprender a glorificar a Deus, a exaltar a Deus pela vida. Esse respirar. Se Deus pegasse no ar, só 30 segundos, tem gente que já se apavora. É ou não é? 1 minuto já tem gente morrendo. 2 minutos estão todos mortos. Por falta de ar. Ar vem da palavra psi, vem da palavra pneuma, no grego,
que nos dá a ideia de ar, vento, e esse vento vem de Deus, Espírito, a palavra de Deus. Nós precisamos aprender hoje que nós precisamos batalhar pelo céu, porque cabe ao homem morrer uma vez só. E nós precisamos, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Não, tem que estar preparado hoje. Porque como que é a vida? É igual um vapor, que da forma que ele aparece, ele desaparece. Então nós precisamos aproveitar a nossa vida diante do Senhor. O sexto mandamento manifesta o propósito de Deus pela proteção da vida. Sua vontade é que os seres humanos façam o mesmo. O tema é abrangente e complexo, razão pela qual deve ser estudado com diligência. A lei diz: não matarás. Isso não contraria a guerra, a pena capital e o próprio pensamento cristão, mas o assunto se encerra por aí. Mas o assunto não se encerra por aí. Esse é o tema do presente estudo. Abrangência. Este é o primeiro mandamento, que consiste em uma proibição absoluta, sem concessão, expressa de maneira simples com duas palavras: não matarás. A palavra para morte vem a palavra thanatos. E aí você começa a entender que essa proibição absoluta não tem como fugir dela. Senhor, me perdoa por causa disso, aconteceu isso, aconteceu sem querer. E aí você vai ver que há dois tipos: o homicídio culposo e o homicídio doloso, que nós vamos aprender logo mais. Então a palavra morte vem da palavra thanatos, e aí origina-se uma palavra conhecida por nós: eutanásia. Quem sabe o que é eutanásia? Isso, é quando já tem morte cerebral, isso? Quando a pessoa tem morte cerebral, porém o coração está assim, ó. Mas aqui não vai comandar mais nada. E aí a pessoa fica um mês na UTI e acham por bem desligar os aparelhos. E aí? O que os irmãos me dizem? Eutanásia vem da palavra eu mais thanatos, que significa morte boa ou morte sem dor. Quantas pessoas que voltaram do coma? Quantas pessoas que todo mundo falava não tem mais jeito? E aí, né? E que a medicina já desenganou e daqui a pouco começa a voltar a pessoa em si. E talvez alguém pensou: não adianta mais, vamos desligar o aparelho. E aí começa aquela linha assim, ó, começa a ficar assim. Os batimentos começam a parar. A pulsação começa a parar. E aí? Somos a favor da eutanásia, sim ou não? Sim ou não? Mas e se não for nosso parente, ele estiver lá só ocupando lugar no hospital? Se for nosso parente, nunca queremos desligar. Precisamos fazer uma oração: Senhor, seja feita a sua vontade. É o que tem acontecido. E nós nunca vamos saber definir quem vai morrer ou quem não vai. Porque só está morrendo quem nunca morreu, não viu? Só está morrendo ultimamente quem nunca tinha morrido. E nós precisamos aprender algo: que a eutanásia é uma morte boa, entre aspas. Porque aparentemente você está dando uma ajuda para a pessoa, ela vai morrer sem dor. Mas nós estamos interrompendo e cessando a vida dela. Tirar os órgãos. Voltou? Até uma coisa que esses tempos tinha uma irmã bem mais, podemos dizer que nas últimas.
E aí a gente foi, orou, conversamos com a família, vamos orar para pedir a vontade de Deus. Eu creio que Deus é poderoso para restaurar quem Ele quiser, a enfermidade que Ele quiser, mas Ele também é poderoso para levar. Amém, amém, amém. Foi para o hospital bem debilitado. Reuniu a família, todos choraram lá. E ela está em casa hoje. Outro irmão que eu conheço, que eu conhecia, entrou com problema, voltou para casa, no outro dia voltou para o hospital, morreu. A vida é assim. A morte, ela não avisa quando ela vai chegar. A morte vem de supetão. E nós precisamos aprender com ela. E nós precisamos entender que tudo acontece pela permissão de Deus. Como dizem alguns pregadores, está escrito na Bíblia: não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Está escrito, mas escrito aonde? Não tem esse versículo. A Bíblia nos dá a entender que isso acontece, porque o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é Senhor de todas as coisas, e só acontece na minha e na tua vida aquilo que Ele permite. Amém? Não existe esse versículo. Outro versículo, Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós, o vós vencereis não está escrito. Ele fala assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não conclui dizendo: e vós vencereis também. Mas quando nós estamos em Cristo, a vitória é certa. Não está escrito. Então nós precisamos tomar cuidado nesses jargões que os pregadores usam para dizer e acrescentar à igreja, coisa que não está na Bíblia. Se ele falar assim: vós vencereis também, amém, é o que dá a entender, mas não está escrito. Se ele se explanar, se explicar bem, isso é correto. Amém? Aborto, interrupção da gravidez. E agora? Interrupção da gravidez. Tem umas imagens de aborto lá na frente, Lucas. Essa criança já estava formada e cabe na mão. E tentaram tirar essa criança, e essa criança morreu. Por quê? Não dá uma sensação ruim de ver? E nós somos contra ou somos a favores? Contra o aborto, porque quem dá a vida é Deus. Até a mãe que sabe que a criança está vindo com uma deficiência, através dos ultrassons, ela jamais vai querer abortar essa criança. Mesmo que ela saiba: está vindo sem uma perna, está vindo com problema, está vindo com uma deficiência, a mãe jamais vai querer abortar, porque essa criança primeiro nasce no coração da mãe, e pode vir com o problema que vier, aquela criança vai ser filho, e a mãe vai ser sempre mãe. Vários casos no Brasil, até para as mulheres que são estupradas, elas têm o direito de fazer o aborto, se for da concepção dela, se for do desejo dela. Mas muitas não fazem, porque querendo ou não, é uma criança, é uma vida que está sendo gerada. Então o sexto mandamento, ele vem para cair por terra temas como guerra, como pena capital. Volta lá, Lucas, para mim, lá na abrangência ainda. Aí, pena capital, mais uma, fazendo favor. O que é pena capital? Pena capital é sentença aplicada pelo poder judiciário. Você vai morrer eletrocutado. Ele fez, e o que ele fez, ó. O que ele fez não faz com cachorro, diz o ditado por aí, não é? E aí,
nós precisamos aprender que a palavra não matarás vai muito além. Próximo, Lucas, o objetivo lá. Próximo, aí. O sexto mandamento reflete o ensino geral do Antigo Testamento sobre o respeito à santidade da vida. O Senhor Jesus incluiu aqui o ensino sobre o amor. Vamos abrir lá em Mateus 5, 21 e 22. Mateus capítulo 5, versículo 21 e versículo de número 22. Ouvistes que tenho dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que se chamar ao seu irmão de raça, raca será réu como sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu de fogo do inferno. Amém, irmãos? Olha o que no novo concerto ele inclui pensamentos e palavras, ira e insultos. Como a gente já falou aqui, a morte pode vir através de palavras. Palavras também matam. Palavras também tiram a vida. A palavra encolerizar, que está escrito lá no versículo 22, Mateus capítulo 5 e versículo 22. Quantos sabiam que significava sentir ira? Alguém sabia que a palavra encolerizar significa sentir ira? Sabia? A irmã já sabia. Quem mais? Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, sentir ira. É pecado sentir ira, sim ou não? Não. Irai-vos, mas não. A ira pode até chegar. Só que eu faço assim, ó. Eu irei. Quem que nunca irou aqui? Quem tira a primeira pedra? Todo mundo já irou. Mas só que a gente tem que fazer assim. Contar até 70.000. E é necessário. Nós precisamos se acalmar, contar até 70.000, que logo passa. E se não me falha a memória, o versículo diz assim, que irai-vos, mas não pequeis, e não deixar o sol cobrir aquilo. É mais ou menos isso, não me lembro bem a memória. Tipo assim, você criou a ira, e essa ira passa de um dia para o outro. Entende como? Eu estou irado desde a semana passada, do ano passado, com tal pessoa. Aí, irmão, aí o bicho pega. Mas é necessário, da noite para o dia. Isso não pode acontecer passar, não. Eu tenho que liberar o perdão. Eu irei, mas eu me segurei. Eu não agi com a ira. Por que acontece essas barbaridades aí hoje? A pessoa está irada. A pessoa está irada e pega um facão na mão. Ontem eu acho que mataram um rapaz aí com tijolos de telha, com telhas, com cabos de telha, a pedrada, com telhas. Será que era ira ou o homem estava? Eu vou jogar uma telha na cabeça dele. Será que ele vai morrer? Não, ele está soltando fogo pelas ventas. Ele pega aquilo lá e quer matar por causa da ira. E nós precisamos aprender isso, que essa ira não pode passar de um dia para o outro. Também aqui, e qualquer que chamar o seu irmão de raca. O que significa raca? Homem desprezível, homem sem valor. E agora veja, vamos colocar o pingo no i. Qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio. Ele também está matando, ele também está condenando. E aquele lá não tem valor. Aquele lá não vale o feijão que come. Aquela lá não vale o feijão que come. Já ouviram palavras assim? E aí, como que a gente faz? É profundo essa palavra de Jesus. As pessoas pensavam que Jesus vinha para acabar com a lei. Não, ele veio para cumprir a lei.
No Antigo Testamento era matar, era tirar a vida da pessoa. E aí era essa palavra. No Novo Testamento Jesus fala aí: aquele que chamar o irmão de desprezível, aquele que tiver ira contra o irmão, esse vai dar a mesma coisa que ter cometido um homicídio. No Antigo Testamento, que a gente vai aprender, eu acho que semana que vem ou a outra ainda, é adulterarás. No Antigo Testamento, o adultério era quando realizava-se o ato sexual. A mulher com o homem realizavam o ato sexual, isso era considerado adultério. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, o abençoado ou a abençoada está indo, o sexo oposto está vindo. Adulterou. E agora? No Antigo Testamento tinha que concretizar o ato. No Novo Testamento, olhar, desejar e cobiçar já era. Amém, irmãos? Nós precisamos entender que a palavra de Deus, Jesus veio para cumprir a lei e nos ensinar que tudo aquilo que eles cumpriam no Antigo Testamento, que tem os 10 mandamentos, que nós já aprendemos que decálogo significam 10 palavras, 10 enunciados, porém a Bíblia, o Pentateuco, ele tem 613 mandamentos, e que Jesus troca por 2 no Novo. Quais são? Amar a Deus e uma palavra chamada amor, ela é substituída por 613 mandamentos. Amém, irmão? O objetivo desse mandamento é religioso, social, com o propósito de proteger a vida e trazer a paz entre os seres humanos. Não matarás. Contexto: já era um mandamento antigo, mas agora introduzido de uma forma nova. O respeito à vida era conhecido desde a antiguidade. Abre alguém lá fazendo favor. Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. O Código de Hammurabi, em 1750 a.C., do rei da Babilônia, é um exemplo clássico, contudo não se revestia da autoridade divina. Essa é a primeira distinção entre os códigos antigos e a revelação do Sinai. A outra é que Deus pôs sua lei no coração e na consciência dos demais povos. Quem achou pode ler, Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Amém, irmãos? Então, mesmo os povos antigos, sem terem a lei do Senhor, na consciência eles já dizem: opa, eu não posso matar o meu próximo. Mesmo sem ter a lei acrescentada através de palavras, ele já tem ela no coração e na consciência. Consciência nada mais nada menos é que uma balança entre o bem e o mal. Se eu faço alguma coisa errada, minha consciência fica me apontando. E eu estou preparando um estudo para a gente falar sobre consciência. Nós temos que ter uma consciência pura. Tem vários tipos de consciência na Bíblia, relatada, que Paulo fala que a palavra do Senhor relata acerca da consciência. Como está a nossa consciência? E nós perguntamos diariamente para alguém: a tua consciência está limpa? Mas como que ela está limpa se às vezes ela já está cauterizada? Então nós vamos, qualquer hora a gente vai estudar um pouco sobre a consciência. Importância, próximo. Importância da vida, Gênesis 9:6, alguém abre para nós. Só Deus pode tirar a vida que Ele mesmo a deu. Deus é soberano. Quem que tem o poder de tirar a vida além de Deus? Ninguém. Ninguém. No Antigo Testamento tinha um ponto de vista assim: olho por olho, dente por dente.
Você fez isso, eu vou acabar com você. Você matou meu parente, eu vou matar você. Você destruiu ele, eu vou destruir você. Você fez isso, eu vou fazer o mesmo com você. Gênesis 9:6, quem achou pode ler. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Deus fez o homem conforme a sua imagem. E aí o Senhor está falando acerca da vingança, que era no Antigo Testamento algo muito conhecido. Eu vou me vingar. Eu vou me vingar. Porque o homem tinha esse desejo no coração. Matou, eu vou matar. Feriu, eu vou ferir. Decapitou, eu vou decapitar também. E aí entra uma palavra no nosso contexto, chamada perdão. É fácil perdoar, sim ou não? Não é fácil perdoar. Porque a palavra perda, perdinha, perda, perdão, dá a ideia que você está perdendo muita coisa. E quem que gosta de perder, meu Luína? Ninguém. Nós não gostamos de perder, não gostamos de ouvir não gostamos de ser cessados. Não gostamos. Nós gostamos de dar em cima, nós gostamos de ouvir coisas novas, nós gostamos de ouvir coisas boas, nós gostamos de fazer a vontade de Deus quando as coisas são agradáveis a nós. Mas amar o meu inimigo, perdoar aquele que me ofendeu, é fácil? E só através do perdão que vai cessar o número de mortes. Só através do perdão que vai cessar o número de mortes. Mas irmão Fábio, eu estou sossegado. Por quê? Porque quem tem promessa não morre. Não morre quem tem promessa? Claro que morre. A Bíblia vai me dar a ideia que a pessoa, enquanto tem uma promessa de Deus, está no plano de Deus ainda. Não adianta ele ter promessa de Deus e virar as costas para Deus. Aí o Senhor lava as mãos dele. Filho, eu tenho promessa com você, enquanto você tem compromisso comigo. Amém? Mas se a pessoa vira as costas para Deus e a outra fala, ele tem promessa de Deus, mas não está na obra, não está na presença de Deus. E é quem Deus cumpre a promessa, essa pessoa morre sim. Então a vida, somente Deus que criou o homem à sua imagem tem o direito de pôr fim à vida humana. 3 grandes personagens da Bíblia pediram a morte e não foram atendidas: Moisés, Elias e Jonas. Senhor, me mata. O que Jesus fez? O que o Senhor fez? Não, Elias, come e caminha mais 40 dias, porque grande é a tua caminhada. Tudo isso nos mostra que a vida pertence a Deus e não a nós mesmos. Deus sabe a hora em que a vida humana deve cessar. Ele é soberano de toda a existência. Não matar. A proibição do 6º mandamento é não assassinar. Não cometerás assassinato, pois não matarás é uma expressão genérica. O dispositivo mosaico proíbe o homicídio premeditado, o assassinato violento de um inimigo pessoal. O termo refere-se também ao homicídio culposo, aquele em que não há intenção de matar. É muito complicado. Eu imagino um juiz, ele falar assim, não teve intenção de matar. Teve intenção de matar. Não é complicado? Interessante é que quem que vai decifrar é o juiz. O advogado vai advogar a causa da pessoa, mas quem vai dar a sentença é o juiz. É ele que vai dizer, essa pessoa, ele não queria matar, ele queria assustar só. Esse aqui queria matar mesmo. É o juiz que vai dar a sentença. E quem que é o justo juiz? Deus. E por que às vezes nós queremos falar? Foi com intenção, foi sem intenção. Em relação a pecado, isso não é complicado também? Foi com intenção. Não, quando eu menos esperava,
menos esperava, aconteceu. Foi sem intenção. O que os irmãos acham? Não, mas em relação ao pecado, ao nosso dia a dia, quando somos confrontados com o pecado diariamente como somos, será que nós temos a capacidade de falar, foi sem querer? Às vezes pecamos sem querer, né? Algumas coisas, mas tem coisas que não tem como fugir, né? Tem coisas que a pessoa vai indo por um caminho e você está vendo que aquele caminho é um caminho estreito, e esse caminho vai levar ao pecado. E a pessoa está indo e está vendo e está caminhando, e se ela não mudar o passo, o pecado vem. Só que o problema é que depois ela fala assim, foi sem querer, aconteceu, a carne é fraca, e nós precisamos. Foi o pão que nem uma verdade, o homem que matou o filho da natureza, a mulher está mal no hospital, mataram também. Perguntaram por que ele fez isso, você não sabe explicar, foi o pão que machucou. Tem horas que dá dó do diabo, irmãos. Sabia? Tem horas que a gente, como crente, dá dó do diabo. O homem da costa larga é esse. Tudo é o diabo. Tudo. Ah, foi o diabo. Ah, foi o diabo. Ah, foi o diabo. Ah, foi o diabo. Tem horas que dá dó dele, não dá? Judiação do diabo. Tudo ele leva a culpa. Todo o problema é o diabo. E nós precisamos vencer o pecado diariamente. Por isso que ser cristão não é para os fracos, é para os fortes. Nós vencemos, estarmos numa escola bíblica domingo de manhã, é para os fortes. Querer aprender da palavra de Deus, porque se eu aprendo da palavra de Deus, eu tenho mais armas para lutar contra o inimigo. O inimigo veio contra Jesus, Alessandro, através da palavra. Se Jesus não soubesse a palavra, ele caía comendo aquela pedra, pensando que era pão. Se eu não conheço a palavra, eu fico vulnerável aos garras do inimigo. Se eu conheço a palavra, eu tenho base para mim refutar todas as armadilhas do Satanás. Que o diabo falou, ei Jesus, transforma essa pedra em pão. Ei rapaz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ei Jesus, pula daqui. Ele fala, não, assim, pronto. Pela palavra. Por isso que eu zelo pela palavra. Zele você, irmão, irmã, pela palavra. Busque a palavra. Busque. Ontem nós estávamos conversando com uma irmã, eu falei uma coisa muito boa que hoje em dia se tem: Bíblia falada. Eu não tenho tempo de ler. Mas você pode escutar. Você pode colocar lá no teu aparelho, lá na tua casa, um CDzinho, um pendrive, você vai escutando no teu carro. Amém? É algo essencial. Opa, eu não tenho tempo, mas aqui no meu trabalho é meia hora. Vai escutando uma palavra para você ver se essa palavra não vai incrementar, não vai fortalecer, não vai revigorar. Tem uns pregadores bons. Tem uns pregadores bons. Pega uma mensagem dele, vai escutando durante o dia. Isso tudo vai estar te alimentando. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é honesto, tudo que produz louvor, nisso pensai. Se eu estou pensando em coisas boas, eu vou fazer coisas boas. Porque pensar é planejar a ação, não é? Por que você está pensando? Não, tem que fazer uma coisa. É sempre assim. Irmão, o que você está pensando? É que eu tenho que fazer alguma coisa. Irmão, o que você está pensando? É que eu tenho que fazer uma coisa. Pensar é planejar a ação. Tirar da mente e trazer para a mão. Ação. E se eu estou pensando coisa errada? Se na vez eu estar escutando louvor, estou escutando lepo-lepo. Misericórdia, irmão Fábio. Misericórdia? Mas não tem por aí lepo-lepo? Na grade de crentes? Misericórdia, irmão Fábio. Tem. Então nós precisamos ver que Deus, Ele é santo. E essa palavra precisa estar impregnada no nosso coração. Amém, irmãos? Não matar, cessar,
não cometer assassinato. Isso é algo muito interessante. Etimologia. O que significa etimologia? Hein, Macario? Etimologia. Mas Silvana? Irmão Alessandro? Irmão Daniel? O verdadeiro significado das palavras. A raiz da palavra. Quando você fala assim, daqui a pouco eu vou falar aqui sobre as cidades refúgio, você vai ver que tem uma palavra, mas o significado dessa palavra, ela tem um significado para a gente. É a etimologia da palavra, as raízes da palavra. E aí, a etimologia da palavra Hatzak significa vingança de sangue. Em outras línguas, como a gente vai ler aqui, em outras línguas cognatas, só no norte da Arábia foi encontrado o verbo hará, que significa quebrar em pedaços ou estilhaçar. O termo hatzak não é usado na guerra, nem na administração da justiça, e não aparece no contexto judicial e militar. Parece haver uma única ocorrência em que ele é aplicado a pena de morte, mas estudos mostram que originalmente a ideia do verbo era de vingança de sangue. Não se vingue. Não matarás. Não se vingue. Não se vingue. Se nós aprendermos isso nesta manhã, essa palavra entrar aqui, ó, e ficar martelando todos os dias, não se vingue. Não se vingue, filho. Não se vingue, filha. A nossa vida vai mudar. Se nós aprendermos essa frase durante esse 1h20 minutos que estão me ouvindo, nós vamos embora mais crente do que chegamos. Não se vingue. Não se vingue. Será que estamos preparados para guardar essa palavra? Não se vingue. Vingança é um prato que se come frio. Então espera, deixa Deus trabalhar. Não se vingue. Deixa Deus trabalhar, mas não faça a oração de macumbeiro. Senhor, ele fez isso, Senhor. Agora vai lá, quebra a perna dele, quebra a perna dela. Faz isso, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Tem ou não tem? Não se vingue. Senhor, eu apresento essa causa em tuas mãos. Está em tuas mãos. Não cabe a mim se vingar. Não cabe a mim julgar. Fizeram isso, aquilo, aquele outro comigo, com a minha vida, com a minha palavra, com o meu ser, com o meu caráter. Coloca diante de Deus, irmão. Tudo que há de ser vai ser revelado. Não existe nada escondido diante do nosso Deus. Não existe nada escondido diante do nosso Deus. Não existe. Moisés, ele mata um homem, olha para cá, olha para lá, olha para frente, olha para trás, faz um buraco na areia, coloca o defunto, tampa de areia. Ninguém viu. No outro dia, o vento vem, a areia vai embora. O que era escondido ontem, hoje já foi descoberto. Deixa a causa diante de Deus. Não se vingue. Não se vingue. Significado do homicídio: é o maior crime que um ser humano pode cometer. Matar o próximo. Independente da situação, independente do que for. Aí você vai ver no Novo Testamento que se for para uma defesa pessoal, dava até para matar. Mas são casos esporádicos. E por que você acha que a ideia dos governantes é desarmar o povo? Por que, Alessandro? Porque senão se matam tudo. Quantas pessoas que eu já ouvi a cinta? Ah, se eu tivesse com uma espada aqui no meu carro, eu cortava ele em picadinho. Por causa da ira, irmão. É tudo por causa da ira. Porque o homem não tem controle de si mesmo. O homem não tem controle de si mesmo.
Daí ele consegue se controlar. E alguém vai falar lá fora, perdão é a palavra, medroso. Ei, não vai deixar quieto. Daí ele já está um pouco chumbado. O que ele faz? Ele passa fogo mesmo, para mostrar que é homem. No momento da ira, já está desgovernado aqui. Acabou. Não é assim, meu Daniel? O senhor deixa o 38 na casa, não é? Não vem para a igreja com ele. Eu também tenho que deixar em casa. Irmãos, nós precisamos aprender isso. Que a palavra homicídio significa, para nós, é o maior crime que um ser humano pode cometer. Então, não mate ninguém com palavras, com atitudes, com ações, porque Deus há de cobrar das nossas vidas. Procedimento jurídico, significado homicídio. Aqui já estamos falando, homicídio é o maior crime que um ser humano pode cometer. A proibição do assassinato, apesar de constar nos códigos de leis anteriores ao sistema mosaico, já havia sido estabelecido pelo próprio Criador, desde o limiar da raça humana. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. É contra Deus que o homicida está desferindo seu golpe a tirar a vida de alguém, pois a imagem é a representação de uma pessoa. Está matando alguém, está desferindo golpes contra essa pessoa. Homicídio doloso. Aqui são dadas instruções específicas acerca do procedimento jurídico sobre homicídio doloso. O que é homicídio doloso? Sem intenção de matar? Com intenção de matar. Se alguém ferir de morte o seu próximo com instrumento de ferro, como já foi lido aqui, com pedra, com instrumento de madeira, ou por qualquer outra forma, e a pessoa golpeada morrer, o autor da ação é considerado homicida. O substantivo homicida, hotzá, vem do verbo hatzá e aparece repetidas vezes aqui. Trata-se do homicídio doloso, com intenção de matar. Homicídio culposo era o crime involuntário e acidental, razão pela qual o autor não devia morrer, e a lei estabeleceu o procedimento a ser seguido para livrar o réu da pena de morte. Ele precisava se refugiar numa das cidades de refúgio até provar que o homicídio fora acidental. A outra maneira de escapar das mãos do vingador do sangue era agarrar-se nas pontas do altar. Esses dois recursos equivalem ao habeas corpus concedido atualmente. Amém, irmãos? Homicídio doloso e culposo, com intenção de matar, próximo, e sem intenção. Há intenção de matar no doloso, e no culposo não há intenção de matar. Mas todos são homicídios. Todos alguém morreu. Todos alguém pereceu. Interessante é, próximo, Lucas. Mais um. Nós voltamos aqui. Mais um. Aí, a expiação pela vida. A expiação para o homicídio doloso não havia. Para o homem que matava por querer, não havia. Não havia alguém que ia lá se prontificar e guardar a ele. Porém, a expiação para o homicídio culposo era a morte do sumo sacerdote. Tem um exemplo na Bíblia, que não me lembro o versículo, que o rapaz pegava o machado. A lenha está aqui, o irmão está aqui. Ele pega o machado, já acertou na nuca dele, já morreu. Mas eu não queria matar, irmão, ia cortar aqui, ó. Aí levavam esse homem para cidade refúgio. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor é que nos livra. O Senhor que vai levar sobre nós o nosso pecado, a nossa falha. E sabe quando é que ele era perdoado? Quando o sumo sacerdote morria. Quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus. Jesus já morreu, sim ou não? Sim. Então aquele que cometeu o pecado já está perdoado. Amém?
Volta lá, Lucas. Você vai ver aqui o sangue de Abel. O termo sangue de Abel em a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra está no plural no hebraico, que segundo o Talmud, antiga literatura religiosa dos judeus, significa sangue da sua descendência. Ou seja, todo aquele que destruir uma vida em Israel, a escritura reputa como se tivesse destruído o mundo inteiro. A descendência, a história, a genealogia. Tal crime interrompe para sempre a posteridade da vítima. Em Hebreus é dito que o sangue da aspersão de Cristo fala melhor do que o sangue de Abel. Isso porque o sangue de Jesus clama por misericórdia, mas o de Abel por vingança. O que significa misericórdia? Etimologia de misericórdia. O que significa misericórdia? Resuma nas suas palavras. Irmã Elizabeth, o que para a senhora é misericórdia? Dó, piedade. Dó, piedade, o que mais? Um de cada vez, irmão, para não dar briga. Fala, Alexandre, misericórdia, o que significa para você? Não sabe? Alessandro? Perdão. Misericórdia significa, vem da palavra miséria, córdia, cardio, coração. Quando a miséria do coração do homem, quando a miséria do homem toca o coração de Deus. Quando a miséria do homem toca o coração de Deus. Nós somos miseráveis. E nós só estamos de pé pelas misericórdias do Senhor. E que elas se renovam de geração em geração. E as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Nós somos miseráveis, mas o coração de Deus é bom. Ele não age com vingança. Amém? Próximo lá, Lucas. O vingador, olho por olho, dente por dente. E não é mais assim. Hoje o perdão precisa tomar conta. A lei dava o direito ao vingador do sangue. Redentor, remidor, vingador. Era uma grande desonra para a família não vingar o assassinato de um ente querido. Isso é mantido ainda hoje na parte do mundo. Opa! Para eles, era necessário, era natural matar aquele que acabou matando. Eu vi um pastor falar uma vez que nós buscamos pelo perdão, nós não precisamos da misericórdia. Certo ou errado? Eu acho que é errado. Porque nós precisamos clamar por misericórdia. A Bíblia fala para clamar por misericórdia. E aí o Senhor vai estar nos vendo diariamente. Nós colocamos ele no céu, nós se humilhamos verdadeiramente, nós se humilhamos na misericórdia. Sim, é a nossa miséria, porque nós entendemos que não somos nada. E é assim que nós precisamos entender. Somos servos, mas não merecemos estar na presença de Deus. E só estamos pela graça, pelo favor imerecido. Amém? Então nós estamos pela misericórdia de Deus, nós estamos vivos, e pela graça, pelo favor imerecido, nós continuamos de pé. Amém? Então, era uma honra para a família matar aquele a qual matou um ente querido deles. Eles iam até a China, eles iam até a Roma, onde fosse. Matou aqui e fugiu, nós vamos atrás. Eles iam através da vingança. Expiação pela vida, como já falei. Próximo, Lucas vai falar sobre a cidade refúgio hoje. Cidades refúgio. Josué capítulo 20, versículos 7 e 8. Os levitas, eles não tinham herança. Era um povo que fazia serviço cristão. Então, quando nós falamos assim, agora a levita tal vai cantar, certo ou errado? Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque levita não significa cantor. Levita significa servo. Eu sou levita, você é levita.
Todos nós somos levitas, porque todos nós somos servos. Eles não ganhavam herança, porque eles trabalhariam na obra do Senhor, e as outras tribos iam trazer as ofertas, os dízimos. Eles ganharam 48 cidades para eles morarem. E dessas 48 cidades, 6 delas eram cidades refúgio. Cidades essas que, quando os homens cometiam algum homicídio doloso ou culposo, doloso ou culposo? Doloso ou culposo? Viu como gera dúvida? Se você perguntar mais de 3 vezes, gera dúvida. Doloso ou culposo? Quem que tinha expiação? Aquele que fez com vontade de fazer, ou aquele que fez sem querer? Quem que tinha expiação? Aquele que matou sem querer. E aí a pessoa vinha para matar ele fugia para onde? Para as cidades refúgio. Está lá em Josué capítulo 20, versículo 7 e 8, que vem essas 6 palavras. Quedes vem do original hebraico Kadosh, que significa santo. Siquém, ombro. Hebron, comunhão. Bezer, fortaleza, faltou um R. Ramote, elevação. E Golã, tristeza. Automaticamente, a pessoa que passava por essa cidade de refúgio, ela estava aprendendo algo de Deus, para Deus mudar a vida dela. Ela aprendia a ser santo, ela aprendia a ser companheiro, ela aprendia a ter comunhão. Aquele que chegava fraco em Bezer saía fortalecido pelo Senhor. Aquele que chegava para baixo, o Senhor ele levantava, o exaltava. Aquele que chegava triste, o Senhor dava alegria para ele. E aí, quando é que ele poderia sair dali? Quando que ele podia sair da cidade de refúgio? Quando morria o sumo sacerdote. Morreu o sumo sacerdote, ele joga uma água naquela história, vamos dizer, limpa todo o passado dele e fala: você está livre, e ninguém mais vai poder querer vingar a morte dessa pessoa. Em relação aos nossos pecados, um dia nós chegamos nessas cidades refúgio, com pecados, falhas, erros, coisas piores que existem. E chegamos aqui, o Senhor trabalhou na nossa vida e disse: filho, o sumo sacerdote já morreu, você está perdoado, continua a tua caminhada para a honra e a glória do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Nós queremos agradecer a Deus nesta manhã pela sua palavra. E para a gente concluir, vamos dar um basta na violência. Se dermos um basta na violência, nós vamos se aproximar mais do Senhor e vamos ver pessoas com vida. Porque a violência, ela é coisas do inimigo. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida, e a vida com abundância ou em abundância. Amém? A partir do momento que a violência for banida, ela for retirada, mas nós só vamos conseguir quando nós conseguimos respirar no momento da nossa ida. Nós temos uma arma que machuca muito, uma arma palavra chamada língua, palavras. Vamos vigiar mais a cada dia, para que palavras não venham matar, para que palavras não venham ferir, e para que o nome do Senhor seja glorificado. Aprendemos nesta manhã que ninguém tem o direito de tirar a vida do outro, além de Deus, porque foi Ele a quem deu. Aprendemos nessa manhã que Deus perdoa quem comete assassinato, se houver arrependimento sincero. Ele perdoa sim. Amém? Ele vai perdoar. O sumo sacerdote dizer: eu já morri, eu te perdoo. Amém? Isso é necessário. Nós aprendemos nessa manhã que o Senhor veio para dar vida, e nós não somos dignos de tirar a vida de alguém. E se conhecemos alguém, como que vamos tratar essa pessoa? Se ela cometeu um erro, uma falha, um pecado, lá no passado, matou alguém, ela pode voltar a vir para a igreja? Claro que pode.
Irmãos, esses dias eu estava conversando com o irmão, e teve um rapaz que ele, no passado dele, passado sombrio, teve algumas pendências com a justiça, e passou o tempo, ele se converteu. Ele chegou à casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Um certo dia, ele sai direto da igreja e vai preso por coisas do passado. Tudo tem uma consequência. Interessante isso. Ah, eu vim para a igreja, os meus pecados o Senhor perdoa, amém? Amém. Mas algumas consequências podem ir. Não é porque aceitou Jesus que não vai, o juiz, se aceitou Jesus, não posso mais então te prender. Não. É algo necessário nós aprendemos. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã nessa manhã. Você que ainda não se matriculou na escola bíblica, venha se